Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Mais uma vez estamos aqui no canal De Olho em Tudo. E hoje eu quero passar para vocês um tema muito significativo: as três inseguranças do brasileiro. E a primeira é uma insegurança que vocês vão concordar comigo. É conhecida como insegurança pública. Nós sabemos que a insegurança pública, ela realmente, a cada ano, cada dia, cada mês, vem crescendo mais e mais o índice de roubo, de assalto, de mortandade. Porém, dependendo da política e de quem está no governo, isso diminui ou contribui uma crescente. Então, você vê que nesse governo do Lula, o número de homicídio, o número de assalto, de latrocínio, de furto, de tentativa de homicídio, de todo tipo de maldade, vem crescendo demais. E o interessante é que o nosso Estado, ele não tem a preocupação de fazer um nada para criar um meio de proteção. Alguém pode falar sobre Força Nacional, pode falar sobre várias questões que o Lula pretende ou que ele está fazendo, mas na verdade, se você estudar a fundo, você vê que não tem produtividade de nada. Não reduz, apenas faz uma gestão totalmente horrenda, ruim demais. Eu acho que qualquer um que trocar o Ministério da Defesa, Ministério Econômico, Ministério deles lá, qualquer um que botar, pelo menos bota lá um rapaz mais adequado, pessoal que tem informação para servir. Você vai ver que as pessoas que estão lá no Ministério do Lula são pessoas realmente ruins de verdade, ruins demais. Demais, não é pouco não, é muito ruim mesmo. Não é querendo puxar a sardinha de pro Paulo Guedes, não, ou então para os outros ministros da época do Bolsonaro, não, mas só que é bom botar alguém pelo menos qualificado, né, que sabe o que está fazendo. Porque o país está tipo, indo pro buraco abaixo. E cada dia fica mais difícil. Eu quero fazer três tipos de pergunta a respeito da criminalidade. A pesquisa Datafolha, ela disse que a maioria dos brasileiros tem uma sensação de perigo iminente quando sai nas ruas, principalmente à noite. Imagine as mulheres como elas estão se sentindo, preocupadas que podem ser assaltadas, estrupadas. As crianças estão sendo sequestradas. Então você verifica que a maldade tem crescido cada dia mais e mais. Então, a gente vê que nós temos políticas públicas não muito voltado para a segurança pública. A gente vê que nossas autoridades, a nossa polícia, a gente vê que o efetivo policial, a gente vê que as autoridades não têm se preocupado em proteger a sociedade como um todo. A gente que paga os impostos contribui para que venha a ter um serviço de qualidade, não temos um retorno adequado e quando o fazem ainda querem ser aplaudidos mesmo sendo pagos. Complicado isso, né, de se entender. Mas vocês percebem que cada dia que passa pior fica. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que o crime não é combatido? Alguém pode me perguntar, Gabriel, o crime é combatido sim, mas a pergunta que eu faço em contrapartida, será que o crime é combatido mediante a proporção do que é realizado? Ou existe uma omissão em fazer ele de maneira adequada? Eu acredito que seja a segunda opção. Por quê? Porque nós temos leis que são boas em aplicação, mas nós temos pessoas ruins em manusear essas leis. Esse que é o problema. Então, quando você tem lei que aplica, lei que realmente coloca a pessoa em detenção, em cárcere de privado, mas não tem alguém justo, íntegro, que tenta se preocupar em realmente fazer cumprir a lei na essência dela, fica muito difícil. Você vai ver o Sérgio Cabral sendo solto aí, pegou 400 anos de cadeia. Ele tá solto, tá num hotel 5 estrelas, dando orientação sobre quais filmes você pode escolher
os melhores filmes do ano. Enquanto uma mulher que estava numa manifestação chamada Débora, ela pinchou, perdeu uma nepa, lá a obra do ministro Barroso, e tá tudo indicando que ela vai ser condenada a 14 anos. Dois ministros já votaram contra ela. Então você vai ver que é uma balança desleal. Sérgio Cabral roubou milhões, pegou 400 anos de cadeia e ele tá solto. E tá rico. Uma mulher que tinha dois filhos, não que tem, dois filhos, tem uma família, tem alguém aguardando em casa. Ela vai pegar 14 anos porque pinchou, que hora depois foi limpado. É reprovável o que ela fez? É reprovável. É errado? É errado. Agora, 14 anos, pessoal, complicado. Quando as pessoas realmente não tem nenhuma ficha criminal, não tem antecedentes criminais, você vai ver que a pessoa realmente tem que ser avaliada. E tem mais, o julgamento que ela vai ser julgada está sendo julgada pelo STF. Essa mulher, ela não é uma senadora, ela não é uma deputada, ela não é uma mulher governamentista, não. Ela é uma mulher comum. Então, a prerrogativa de foro, que é o foro privilegiado, não cabe a ela ser julgada no STF, que é a última instância. Cabe a ela ser julgada na vara comum. Quem conhece o devido do processo legal sabe que ela tem que ser julgada pelos juízes da vara comum, não é do STF. Tá bom, aí ela vai perder lá. Se ela perder, ela vai recorrer a quê? A ninguém. Porque a última instância ela já começa sendo julgada naquele local, que não é foro para ela ser julgada naquele lugar. Então você vê como a impunidade tem aumentado até no meio dos magistrados, que tem feito uma bagunça jurídica. A criminalidade, ela vem realmente aumentado bastante, e tem muita gente que se beneficia com isso. Quanto mais tem pessoas que perdem, por outro lado, tem pessoas que ganham. Essa que é a pura verdade. Tu acha que o governo quer que você viva com o pensamento de uma política armamentista, que você possa se defender de um crime organizado, de um assalto, de uma tentativa de homicídio, de uma maldade, alguém querendo invadir tua casa? O governo não está preocupado com você, essa é a pura verdade. O governo está preocupado em dominar a gente, em nos obstruir, em tentar nos usar como marionete. O Estado tem essa preocupação de se fortalecer tanto, mas tanto, que tira a autonomia das pessoas. Porque se você perceber que toda política é desarmamentista, ela tenta desarmar a população. Depois que desarma a população, ela implanta um sistema de controle estatal, fazendo com que as pessoas fiquem na mão do Estado. O Estado rastreando, controlando, burocratizando, impedindo e cerceando, coagindo, impedindo. Você vai ver que isso daí é também um crime, mas é um crime legal. Porque crime, para ser crime, não é apenas uma coisa errada de se fazer que é crime. Até mesmo aquilo que parece ser bom em fazer, no cumprimento de uma lei. Então, pessoal, exemplo disso, ano passado, em dezembro, os juízes da esfera federal receberam R$ 500 mil em precatórios. Gente, isso é muito dinheiro. Eu te pergunto, é moral isso? Enquanto nessa época o serviço de tudo estava caro demais. E cadê os juízes da esfera estaduais, municipais, os trabalhadores que receberam de aumento, se eu não me engano, quase R$ 100 ou menos, eu nem sei direito, mas receberam uma faixa aí muito, muito pouca. Hoje em dia está 1.518, mas é muito pouco demais pelo custo de vida, que é muito alto.
Você acha isso moral? Isso não é moral, isso é imoral. Porque se você fazer as somas, dá milhões, milhões e milhões de reais. Muito dinheiro que dá para ser revertido em outros lugares, outros setores que precisam ser preenchidos porque está em falta de algumas coisas. Quando o próprio governo fez corte da educação, da saúde, mas o precatório pode ter 500 mil para cada juiz federal. Por mais que seja lei, não quer dizer que seja moral. Porque não é porque é lei que é certo. Tem lei que é imoral. E pelo fato de ser imoral, mesmo não sendo errado, é uma coisa que não é legal.